dia 13 de setembro guarda algo extraordinário. Quando Mercúrio se alinha no centro exato do Sol, uma onda de lucidez sem precedentes invade a mente daqueles que sabem reconhecer o momento. O que você decidir nas próximas 24 horas pode redesenhar o curso dos próximos meses. Às 7h50 da manhã, no horário brasileiro, o planeta atinge seu ápice de poder um instante único no ano. Essa brecha temporal de um dia inteiro revelará, com precisão cirúrgica, o caminho para aquela escolha adiada, aquela conversa evitada, aquele sonho guardado na gaveta. Não é mera casualidade você estar aqui, lendo estas palavras. Enquanto a maioria desperdiçará amanhã sem perceber nada, você faz parte de um seleto grupo que recebeu o alerta. Esse alinhamento não é um evento astrológico qualquer. É uma porta que se abre apenas 3 vezes ao ano, mas desta vez com uma intensidade rara. Mercúrio, em seu próprio território, potencializa cada efeito de sua influência. Imagine o universo oferecendo um upgrade mental gratuito, mas só para quem estiver atento. Você já sentiu isso? Aquela inquietação crescente, os pensamentos acelerados, a sensação de que algo grandioso está por vir? Seu corpo já captou os sinais antes mesmo de o evento se concretizar. Você não está imaginando, está sendo preparado. Nos próximos minutos, vou mostrar por que esta manhã é o momento mais decisivo do seu ano para agir sobre o que vem sendo protelado, porque essas 24 horas podem redefinir sua trajetória, e porque ignorar esse chamado pode significar esperar mais um ano inteiro por uma clareza semelhante. Antes, porém, é preciso entender, nem todos conseguem acessar essa energia. A maioria acordará, tomará café e seguirá a rotina como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, um punhado de pessoas despertas experimentará revelações profundas, insights que normalmente levariam meses para surgir. A diferença entre quem aproveita e quem perde essa chance está na sensibilidade, na capacidade de ouvir os sussurros do universo antes que se transformem em gritos. Se você está aqui é porque faz parte desse grupo, foi escolhido para receber essa mensagem. Há séculos, astrólogos reverenciam esse fenômeno, chamando de Mercúrio no coração do Sol. Por algumas horas, o planeta desaparece na luz solar, como se fosse purificado pelo fogo cósmico. Ao emergir, traz uma nitidez capaz de cortar qualquer névoa mental. Pense nas decisões que você vem empurrando com a barriga, aquele diálogo difícil, o projeto parado há meses, a mudança profissional que sua intuição pede, mas sua razão bloqueia. Amanhã a névoa se dissipará, você enxergará com uma clareza que não terá dúvidas sobre o que fazer. Mas há um detalhe crucial, essa lucidez vem com prazo de validade. A janela se abre por 24 horas e depois se fecha. Se não agir sobre os insights que receber, se não tomar as decisões que se tornarem óbvias, a oportunidade escorrerá entre os dedos. É por isso que este momento é tão vital. É por isso que você precisa se preparar hoje, porque amanhã não haverá espaço para hesitações. A clareza virá como um raio, como se alguém tivesse acionado um interruptor na sua mente. E você terá apenas 2 opções, avançar ou recuar. Nos últimos dias, tenho acompanhado pessoas que já sentem os primeiros efeitos desse alinhamento. Uma cliente me contou que, de repente, soube exatamente como resolver um impasse profissional que a atormentava havia semanas. Outro relatou um insight sobre um relacionamento que transformou completamente sua visão. Esses são apenas os primeiros sinais do que está por vir, e não se trata apenas de decisões pessoais. Este alinhamento, ocorrendo em Virgem, carrega uma energia de cura, organização e propósito. A clareza que você receberá não é só para você, é para que possa servir melhor, curar melhor, estruturar sua vida de forma mais eficiente. E tem mais. Esse evento acontece em meio à temporada de eclipses de setembro. Acabamos de passar pelo eclipse lunar do dia 7, que removeu bloqueios emocionais, e caminhamos para o eclipse solar do dia 21, que plantará as sementes do futuro. O alinhamento de amanhã é a ponte entre esses 2 momentos. É a clareza que surge entre a limpeza e a manifestação. Se você sente que sua vida precisa de direção, se tem perguntas sem resposta, se há decisões que não pode mais adiar, este é o seu momento. Não se trata apenas de uma oportunidade astrológica. É um convite do universo para assumir o controle da sua vida e seguir em frente com determinação. A questão não é se você sentirá essa energia, é se estará pronto para agir. Você já percebeu seus pensamentos acelerando. Aquela inquietação súbita não é ansiedade, é seu campo energético se sintonizando com uma frequência superior. Enquanto muitos se sentirão perdidos, os escolhidos ouvirão o chamado. Este alinhamento não é um simples trânsito planetário, é uma injeção de lucidez cósmica, iluminando verdades que antes estavam ocultas. Mercúrio governa o sistema nervoso, a comunicação entre os neurônios, a velocidade do pensamento. Quando ele se funde ao Sol amanhã, é como se toda a sua rede mental recebesse uma atualização instantânea. Nem todos estão preparados para lidar com essa carga energética. Se nos últimos dias você sentiu a mente acelerada, ideias surgindo mais rápido, sonhos mais vívidos ou insights repentinos, parabéns.
Seu sistema já está se ajustando para o que está por vir. Você faz parte do que chamo de receptores cósmicos, e pessoas cuja sensibilidade natural capta as ondas desses eventos antes que se manifestem plenamente. Enquanto a maioria acordará amanhã confusa, com dificuldade de concentração, sentindo uma inquietação inexplicável, você terá a chance de agir. Eles receberão a mesma energia, mas sem saber como usá-la. Você não. Este é o seu momento de clareza. Não o deixe escapar. Insuportável. É como se uma parte de você soubesse exatamente o que fazer, mas outra parte, movida pelo medo, se recusasse a dar o primeiro passo. Essa batalha interna gera uma ansiedade constante, uma sensação de que algo está errado, mesmo que você não consiga identificar o quê. E o pior, essa energia não se dissipa. Ela se acumula como uma pressão que cresce até explodir, geralmente de forma descontrolada, em momentos de crise, quando você já não tem mais escolha. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa chegar a esse ponto. A energia do Kazin de amanhã é um presente, não uma punição. Ela está te oferecendo a chance de escolher a liberdade antes que a liberdade seja imposta a você. E o mais fascinante é que essa clareza não vem como um insight abstrato. Ela se manifesta de formas concretas. Uma conversa que você terá, um e-mail que chegará, uma ideia que surgirá do nada enquanto você estiver fazendo algo completamente diferente. O universo não vai sussurrar no seu ouvido. Ele vai gritar através das sincronicidades, das oportunidades que aparecerão de repente, das pessoas que cruzarão o seu caminho com mensagens que você precisa ouvir. E sabe o que diferencia quem aproveita esse momento de quem o desperdiça? A disposição para agir no instante em que a clareza chega, não amanhã, não depois de pensar melhor, não quando as coisas se acalmarem, agora. Porque a energia do Kazin é como uma onda. Se você não surfar nela no momento exato em que ela quebra, ela passa. E você fica na praia vendo a oportunidade se afastar, se perguntando por que as coisas nunca mudam. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Esse não é apenas um momento de clareza pessoal. É um chamado coletivo. O eclipse solar de 21 de setembro vai ativar sementes de mudança em escala global, e as pessoas que receberem a clareza do Kazin de amanhã serão os pontos de ignição dessa transformação. Imagine milhares de pessoas ao redor do mundo, todas recebendo ao mesmo tempo a mesma mensagem: é hora de mudar. Algumas vão agir em suas vidas pessoais, outras vão inspirar comunidades inteiras. Algumas vão criar movimentos, outras vão simplesmente viver de forma mais autêntica, e isso por si só já será um catalisador para quem as rodeia. Você faz parte desse grupo, e isso não é um acaso, é um convite. Um convite para deixar de ser espectador da sua própria vida e se tornar o arquiteto dela. Para parar de esperar que as coisas melhorem sozinhas e começar a construir a realidade que você sabe, no fundo, que merece. O Kazin de Mercúrio em Virgem não é apenas sobre ver a verdade, é sobre viver a verdade. E viver a verdade exige coragem. Exige que você olhe para aquilo que sempre evitou, que fale aquilo que sempre calou, que faça aquilo que sempre adiou. Então, quando a clareza chegar amanhã, e ela vai chegar, não a trate como uma sugestão, trate-a como uma ordem cósmica, porque no fundo é isso que ela é. O universo não está te dando uma opção, ele está te dando uma escolha, agir ou sofrer as consequências da inação. E a beleza disso é que a escolha é sua, ninguém vai te forçar, ninguém vai te julgar. Mas o universo vai te mostrar, sem rodeios, o que acontece quando você ignora o chamado. Amanhã, quando você acordar, preste atenção nos primeiros pensamentos que surgirem. Anote-os, eles serão o mapa. Preste atenção nas pessoas que aparecerem na sua vida. Elas serão os guias. Preste atenção nos impulsos que sentir. Eles serão os sinais. E quando a clareza vier, e ela virá como um raio, como uma revelação, como uma certeza absoluta, não hesite. Haja, porque essa é a única maneira de honrar o presente que o universo está te dando. Você não foi escolhido por acaso. Você foi escolhido porque pode fazer a diferença. Não apenas na sua vida, mas no mundo. E o primeiro passo começa amanhã. Quando a luz se acender, não feche os olhos. Abra-os e ande em direção ao que você sempre soube que era possível, que não pode mais adiar, um passo que precisa dar, uma verdade que não pode mais ignorar. Não espere, haja no mesmo instante, porque essa é a natureza do Kazin. Ele não repete suas mensagens, ele não negocia prazos, ele não aceita desculpas. Ele chega, ilumina, e se você não se mover, ele segue em frente, deixando para trás apenas o eco daquilo que poderia ter sido. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Essa energia não é apenas sobre decisões práticas. Ela também revela as camadas mais profundas do seu medo. O Kazin não mostra apenas o que você deve fazer, ele expõe o que você tem medo de perder ao fazer. E é exatamente aí que a maioria das pessoas tropeça. Elas veem a saída, sentem a urgência, mas o medo do desconhecido as paralisa. E se der errado? E se eu me arrepender? E se eu não for capaz? Essas perguntas não são obstáculos, são convites. Convites para olhar de frente para suas inseguranças e decidir, de uma vez por todas, se elas vão governar sua vida ou se você vai governá-las.
Amanhã, quando a clareza chegar, você terá duas escolhas. A primeira é agir com a precisão de quem sabe que está no caminho certo, mesmo que o chão trema sob seus pés. A segunda é recuar, justificar, adiar e passar os próximos meses se perguntando e se. Mas saiba de uma coisa, o Kazin não julga, ele apenas apresenta a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é sempre mais leve do que a mentira que você conta a si mesmo para se sentir seguro. Então, esta noite, enquanto o cosmos se alinha para te dar um presente raro, uma visão cristalina do seu próximo passo, pergunte-se: você vai desperdiçar essa chance porque o medo sussurra mais alto? Ou vai confiar que se o universo está te mostrando o caminho, é porque você tem tudo o que precisa para percorrê-lo? Lembre-se, a clareza não é um teste, é um presente. E presentes não são dados para serem guardados na gaveta, são dados para serem usados. Amanhã, quando o Kazin atingir seu ápice, não haverá espaço para dúvidas. Haverá apenas a escolha entre o que você sempre soube que deveria fazer e o que você sempre teve medo de admitir que não faria. Escolha com sabedoria, porque essa decisão não é sobre o amanhã, é sobre o resto da sua vida, que exige uma decisão e essa decisão precisa ser tomada hoje mesmo, não amanhã, não na próxima semana, hoje. Mesmo que seja apenas o primeiro passo, uma ligação, um e-mail, um compromisso marcado na agenda. A energia do Kazin responde à ação imediata. E aqui está minha promessa para você. Se você agir sobre a clareza que receber amanhã, sua vida se transformará de maneira tangível nos próximos 30 dias. Não estou falando de mudanças sutis ou internas, daquelas que só você percebe. Estou falando de transformações que os outros vão notar, de momentos que daqui a um mês você vai olhar para trás e reconhecer. Foi ali que tudo começou a mudar. Mas você não precisa passar por isso sozinho. Se quer caminhar ao lado de quem está vivendo o mesmo processo, se busca apoio para navegar essas transformações, se deseja dominar as energias astrológicas para acelerar sua evolução, então você precisa estar aqui, porque este Kazin de setembro é apenas o prelúdio. Nos próximos meses, uma sequência de eventos cósmicos se desdobrará, criando oportunidades extraordinárias para quem souber aproveitá-las. E eu estarei ao seu lado, guiando em cada uma delas. Clique no botão de inscrição agora. Ative as notificações, porque amanhã, quando estiver diante da transformação mais profunda do seu ano, você vai querer saber que não está sozinho. Que há uma comunidade de pessoas despertas, vivendo o mesmo que você, prontas para trocar experiências e impulsionar seu crescimento. A próxima atualização será sobre os efeitos imediatos do Kazin e como interpretar os insights que surgirão, mas ela será exclusiva para inscritos. Porque a partir de agora, as informações que compartilharei são apenas para quem está verdadeiramente comprometido com a mudança. O universo está lhe oferecendo uma chance única de recalibrar sua vida por completo. A pergunta é, você vai agarrar essa oportunidade ou vai deixá-la escapar? A escolha, como sempre, é sua, mas escolha rápido. O tempo não espera.